Na grande casa de campo em Petrópolis, na Serra do Rio, o fogo crepitava na enorme lareira de pedra antiga. A chuva batia contra as janelas. Era noite de outubro, fria, escura. Marcos Moreira, 50 anos, arquiteto renomado, dirigia rápido para casa. Quero surpreender todo mundo, pensava. Tinha saído para o Rio de Janeiro de manhã, mas a reunião tinha terminado cedo. Decidia voltar essa noite em vez de amanhã. Surpresa para Verônica, surpresa para Léo e Sofia. Não sabia que estava prestes a testemunhar o horror, que estava prestes a ver a mulher que amava transformada em monstro e a governanta humilde transformada em guerreira. Helena Reis, 60 anos, governanta viúva de um bombeiro, estava na cozinha. Lavava pratos, mas os ouvidos sempre escutavam, especialmente quando Marcos estava fora, porque Verônica Galo mudava quando ele não estava. A noiva de 35 anos, artista com fascínio pelo fogo, se tornava algo perigoso. Os olhos brilhavam com luz febril. Ria, olhando. As chamas. O fogo purifica, dizia frequentemente. O fogo ensina. Helena tinha medo. Medo profundo. O marido dela tinha morrido combatendo incêndio. Ela conhecia o fogo. Conhecia seu poder destrutivo. E via esse poder nos olhos de Verônica, esperando ser liberado. Na sala, Verônica olhava para os gêmeos com raiva crescente. Léo, 6 anos, tinha derrubado tinta, sem querer, enquanto corria. A tinta tinha caído num esboço de Verônica. "Olha o que você fez!" gritava. A voz era aguda, histérica. Léo recuava aterrorizado. "Desculpa, foi acidente, não que..." Mas Verônica não escutava. Agarrava o braço do menino com força que deixava marcas vermelhas. "Acidente! Você é o acidente! Você e sua irmã, sempre no meio, sempre estragando as coisas bonitas." Sofia, do outro lado da sala, começava a chorar. "Deixa o Léo em paz, por favor." Mas Verônica ignorava. Arrastava Léo para a lareira. O fogo ardia forte, chamas laranjas que dançavam, lenha que estalava, calor intenso que emanava. "Gosta de estragar coisas bonitas?" sibilava Verônica perto do ouvido do menino. "Vamos ver como você gosta quando algo bonito estraga você." Léo não entendia. O coração batia tão forte. Via o fogo na frente, sentia o calor. O que você está fazendo?" A voz era terror puro. Verônica sorria, sorriso frio, cruel. "Vou te ensinar uma lição que você nunca vai esquecer." A mão livre agarrava o pulso de Léo. Forçava a mãozinha em direção às chamas. Mais perto ainda. "Não, não, não!" Léo gritava, tentava se soltar. Mas Verônica era forte demais. A mão se aproximava das chamas. O calor ficava insuportável. A pele começava a queimar. "Socorro! Socorro!" Sofia gritava do outro lado. "Helena! Pai! Alguém!" Mas o pai estava fora. Ou era o que todos pensavam. Helena estava na cozinha. Longe demais para ouvir? Não. Helena ouvia cada grito, cada som de terror. E o sangue congelava. "Meu Deus!" sussurrava. "O fogo! Ela está usando o fogo!" Deixava o prato cair. Se precipitava para fora da cozinha. Corria para a sala, o coração batendo violentamente. Helena invadia a sala justo quando a mão de Léo tocava a borda das chamas. O menino gritava com voz que partia a alma. A pele queimava. Verônica ria. "Pronto? Agora entende? Agora sabe como é." Era loucura pura. Era sadismo sem máscara. Helena não pensava, não hesitava. Via o tapete pesado de lã na frente da lareira. Agarrava com as 2 mãos. Era pesado, mas a adrenalina dava força sobre-humana. Com um movimento rápido, levantava. Jogava em cima de Verônica e Léo, envolvendo os dois, usando o peso para empurrar, para separar. Verônica perdia o aperto, caía de lado. Léo era puxado para longe das chamas. Helena puxava o menino para si, envolvia a mão queimada na parte limpa do tapete. "Shh, meu bem, shh. Você está seguro agora." Mas não tinha tempo para conforto. Verônica se levantava. O rosto era máscara de raiva. "Você! Como ousa interferir?" Se lançava para Helena. Mas Helena estava pronta. Agarrava o atiçador, de ferro pesado do suporte da lareira. Levantava como arma. "Fica longe deles, monstro!"
A voz era rugido. Não era mais governanta gentil, era leoa protegendo filhotes. Nunca mais encosta neles. Sofia corria para Helena. Se escondia atrás das pernas dela. Léo também se agarrava a Helena. As duas crianças encontravam refúgio nela. Verônica avançava. Você é só empregada. Não tem direito... Mas Helena interrompia. Tenho todo o direito do amor, o direito de proteger inocentes, o direito de parar monstro. Levantava o atiçador mais alto. Avança mais um passo, só um, e juro, uso isso. Era promessa, não ameaça vazia. Verônica via nos olhos. Via que Helena estava completamente séria. Hesitava. Pela primeira vez na vida, hesitava. Porque via algo nos olhos de Helena, algo que dava medo. Era amor que não negociava. Era coragem que não recuava. Era determinação que mataria se necessário. E era naquele momento exato que Marcos entrava na sala. Tinha chegado 5 minutos. Antes, tinha ouvido gritos. Se aproximou silenciosamente. Tinha visto pela porta entreaberta. Tinha visto tudo. Verônica forçando a mão de Léo no fogo. Helena invadindo, usando o tapete, salvando, pegando o atiçador, protegendo. E agora entrava. O rosto estava pálido como morte. As mãos tremiam. Mas os olhos eram algo que Verônica nunca tinha visto. Era desprezo absoluto. Era nojo que ia além de palavras. Marcos! Verônica tentava sorrir, parecer aliviada. Graças a Deus você voltou. Essa louca. Mas Marcos levantava a mão. Silêncio. Não olhava para Verônica. Olhava para os filhos, que se agarravam a Helena. Olhava a mão de Léo, envolta no tapete, mas via bordas queimadas, pele vermelha, bolhas se formando. Léo, dizia com voz quebrada, me mostra. Léo hesitava. Depois devagar desenrolava o tapete. A mão estava queimada, não gravemente, mas o suficiente. Pele vermelha, 2 bolinhas pequenas, marcas das chamas. Marcos caía de joelhos. Deus, meu Deus. Tocava, delicadamente. Léo chorava. Dói, pai, dói tanto. Marcos olhava para Verônica. Você fez isso. Queimou meu filho, deliberadamente. Verônica tentava mentir. Foi acidente. Ele estava brincando perto demais do fogo. Tentei puxar ele, mas Sofia gritava. Mentira, mentira, você forçou. Segurou a mão dele nas chamas. Você ria. A voz era histeria. Era trauma. Era verdade explodindo. Marcos se levantava devagar. Olhava Verônica como se visse pela primeira vez. Projetei esta casa para ser santuário. Lugar de beleza, de paz, de amor. A voz era baixa, controlada. Mas embaixo tinha raiva fervendo. E você transformou em inferno. Usou o fogo como arma, contra a criança de 6 anos. Meu filho. Se virava para Helena. Obrigado, dizia simplesmente. Você salvou minha família. Você está me ouvindo de Petrópolis? Do Rio? De Belo Horizonte? Comenta sua cidade. Estamos perto dos 1000 inscritos. Deixa um like e se inscreve. Que Deus te abençoe. Helena abaixava o atiçador devagar. Mas não largava. Ainda não, Verônica ainda estava na sala, ainda perigosa. Senhor, dizia com voz que tremia de adrenalina. Precisa levar Léo ao hospital. Agora. As queimaduras precisam ser tratadas. Marcos acenava. Pegava o telefone. Discava emergência. Alô, ambulância, criança de 6 anos, queimaduras na mão, deliberadas. Sim, deliberadas. Dava o endereço, desligava, depois discava outro número. Polícia, Casa Moreira em Petrópolis, tentativa de abuso agravado de menor. Queimaduras. Intencionais. A agressora está aqui. Era frieza absoluta na voz. Zero emoção. Como se precisasse manter controle ou explodiria. Verônica percebia a gravidade. Marcos, espera. Podemos conversar. Estava estressada. A arte me consome. Não estava pensando direito. Mas Marcos se virava. O movimento era lento, deliberado. Estressada? A arte te consome? A voz finalmente subia. Você queimou uma criança? Meu filho. Segurou a mão dele nas chamas. Eu vi, pela porta ali. Vi tudo. Apontava para a porta por onde tinha entrado. Vi você agarrar o braço dele, arrastar para a lareira, forçar a mãozinha para o fogo. E vi você rir.
Rir enquanto ele gritava. Era confissão de testemunha ocular. Era condenação sem apelação. Verônica recuava. Você não entenderia. Eles estragam tudo, sempre no meio, sempre te distraindo de mim, da minha arte, do nosso amor. Era justificativa louca, narcisismo puro. Marcos balançava a cabeça com incredulidade. Nosso amor? Que amor? Amei uma ilusão. Amei uma máscara. Você é monstro que se escondia atrás de pincéis e telas. Olhava para Helena, que ainda segurava as crianças perto. Ela, apontava para a governanta, tem mais coragem num dedo do que você no corpo todo. Arriscou tudo para salvar essas crianças, enquanto você tentava queimá-las. Era comparação devastadora. E Verônica sabia. A ambulância chegava em 10 minutos. 2 paramédicos entravam. Onde está a criança? Marcos apontava Léo. O paramédico se ajoelhava, examinava a mão delicadamente. Queimadura de 2º grau. Não grave, mas dolorosa. Precisamos levar ao hospital. Limpar, fazer curativo, dar analgésicos. Olhava Marcos. Como aconteceu? Marcos respondia com voz plana. Minha noiva forçou a mão dele na lareira. Deliberadamente. Como castigo por derrubar tinta. O paramédico olhava Verônica chocado. É verdade? Verônica não respondia. Olhava o chão. Era admissão silenciosa. A polícia chegava logo depois. 2 agentes. O delegado branco, carioca de 60 anos, entrava com cara séria. Senhor Moreira, chamou por agressão a menor? Marcos acenava. Sim, esta mulher, apontava Verônica, queimou intencionalmente a mão do meu filho, na lareira. Vi pessoalmente. E minha governanta, apontava Helena. Interveio. Salvou o menino. Usou tapete para separar. E depois pegou atiçador para proteger as crianças de mais violência. Era relato claro, preciso. O delegado anotava tudo. Se virava para Helena. Senhora, pode confirmar? Helena acenava. Sim, estava na cozinha. Ouvi gritos, corri aqui. Vi a senhorita Galo segurando a mão do Léo nas chamas. O menino gritava, a pele queimava. Peguei o tapete, joguei em cima deles. Separei. Depois peguei o atiçador, para proteger as crianças se ela atacasse de novo. O delegado olhava o atiçador ainda na mão de Helena. Pode largar agora, senhora. Estamos aqui. Está segura. Helena largava com relutância, como se parte dela ainda quisesse segurar, para a segurança. O delegado se virava para Verônica. Tem algo a dizer? Verônica dava de ombros. Era disciplina. Crianças precisam aprender consequências. Era a resposta completamente errada. O delegado balançava a cabeça com nojo. Disciplina não inclui queimar crianças. Isso é tortura. Senhorita Galo está presa por lesão corporal agravada a menor, abuso de menor e tentativa de violência grave. Tirava as algemas. Tem direito de ficar calada. Verônica explodia. Isso é ridículo. Eu estava só, mas o delegado interrompia. Quieta, já disse demais. Colocava as algemas com movimento praticado. Marcos olhava Verônica ser levada. Sentia nada. Nem raiva, nem tristeza. Só vazio. Como se parte dele tivesse morrido vendo o que aquela mulher tinha feito. Se virava para Helena. Como você soube? Como estava lá exatamente na hora certa? Helena explicava. Sempre escutava, senhor. Quando o senhor estava fora. Porque via como a senhorita Verônica olhava as crianças, com ódio mal escondido, e ouvia como falava do fogo, com fascínio. Doentio. Meu marido era bombeiro. Morreu combatendo incêndio. Eu conheço o fogo, sei o que faz, e via que ela era perigosa. Tinha sabido, tinha vigiado, tinha salvado. Marcos sentava pesadamente. Deveria ter te ouvido. Quantas vezes você tentou dizer que algo estava errado? Helena balançava a cabeça. Nunca disse explicitamente, só sugeri. Só olhei com preocupação. Não tinha prova. Mas Marcos insistia. Você sabia, no coração sabia, e eu te ignorei, porque estava apaixonado, cego, estúpido. Olhava para os filhos. Léo segurava a mão queimada com cuidado. Sofia se agarrava nele, e eles pagaram o preço da minha cegueira. Era a condenação de si mesmo. Dura, mas merecida. A ambulância partia com Léo.
Marcos ia junto. Helena, fica com Sofia. Por favor, não deixa ela sozinha. Helena acenava. Nunca, senhor. Não deixo nunca. Depois que saíram, Helena sentava com Sofia. A menina tremia violentamente. Acabou, meu bem. Verônica foi embora. Não volta nunca. Mas Sofia olhava a lareira com terror. O fogo. Odeio o fogo. Helena entendia. Eu sei, mas o fogo não é ruim. Era Verônica que era ruim. Usou o fogo como arma, mas o fogo em si é só fogo. Era distinção importante, mas Sofia balançava a cabeça. Quero que suma. Quero que a lareira desapareça. No hospital, os médicos tratavam a mão de Léo. Limpeza delicada, pomada antibiótica, curativo estéril. Vai sarar completamente, dizia o médico a Marcos. Talvez cicatriz pequena, mas a função vai ser normal. Marcos acenava, aliviado. Depois o médico acrescentava, mas senhor, preciso dizer, se a governanta não tivesse intervindo quando interveio, se o menino tivesse ficado nas chamas mais 5 segundos, as queimaduras seriam de 3º grau. Dano permanente aos nervos, talvez perda de função. Marcos sentia náusea subir. 5 segundos. A diferença entre cicatriz pequena e dano permanente era 5 segundos. O médico acenava solenemente. Marcos voltava para casa ao amanhecer. Achava Helena e Sofia dormindo, no sofá, longe da lareira. Helena tinha um braço protetor ao redor da menina. Mesmo dormindo, protegia. Marcos olhava para elas. Essa mulher, essa governanta humilde, tinha salvado tudo, com timing perfeito, com coragem instantânea, com amor que não hesitava. Sentava numa cadeira perto, esperava acordarem e planejava. Planejava como honrar essa mulher, como reconstruir a confiança dos filhos, como selar aquela maldita lareira para sempre, como recomeçar, sem Verônica, sem arte sombria, só com amor puro e presença verdadeira. Você acredita que fogo pode ser arma em mãos erradas? Acha que 5 segundos podem mudar uma vida? Deixa um like se Helena te inspirou. Se inscreve para o final emocionante. Agora, vamos continuar. Nos dias seguintes, a casa em Petrópolis mudava completamente. A primeira coisa que Marcos fazia era chamar um pedreiro. Quero a lareira selada. Completamente. Tijolos. Cimento. Depois constrói estante na frente, para parecer que nunca existiu. O pedreiro olhava a lareira antiga magnífica. Senhor, é peça histórica. Vale uma fortuna. Mas Marcos interrompia. Não me importo. Foi usada como arma contra meu filho. Vai embora. Hoje. O trabalho começava imediatamente. Em 3 dias, a lareira era história. No lugar, uma linda estante de madeira, cheia de livros infantis, de histórias de heróis, de coragem, de esperança. Léo se curava devagar. A mão doía, mas os médicos diziam que progredia bem. Cicatriz vai ser pequena, mal visível, garantiam. Mas o trauma psicológico era diferente. Léo tinha medo de fogo, pânico total, velas, fogão, até fósforos faziam ele gritar. É normal, explicava a psicóloga infantil, doutora Russo. Ele associou fogo com dor extrema, com medo de morte. Vai levar tempo para separar as duas coisas. Marcos acenava. Quanto tempo? A doutora dava de ombros. Meses, talvez anos, com terapia constante e paciência, muita paciência. Sofia tinha seus próprios demônios. Não tinha sido queimada fisicamente, mas tinha visto. Tinha testemunhado o horror. Achei que Léo ia morrer, dizia na terapia. Achei que Verônica ia queimar ele todo, como bruxa má das histórias. Chorava noites inteiras, acordava gritando. O fogo pegou ela. Helena estava sempre lá. Corria para o quarto, acendia luzes. Não tem fogo, meu bem, está segura. Verônica está presa, não pode te machucar. Mas levava horas para acalmar Sofia, para fazer ela dormir de novo. Helena dormia pouco, mas nunca reclamava. O julgamento de Verônica começava 2 meses depois do incidente. Marcos testemunhava primeiro. Voltei para casa um dia antes do previsto. Ouvi gritos. Me aproximei da porta da sala. E vi. A voz se quebrava. Vi minha noiva forçando a mão do meu filho de 6 anos nas chamas da lareira.
deliberadamente, como castigo por derrubar tinta. O tribunal ficava silencioso, chocado. Quanto tempo a mão ficou nas chamas? Perguntava o promotor. 5 segundos, talvez 6, antes de Helena intervir. Marcos olhava Verônica. Se tivesse sido 10 segundos, meu filho teria dano permanente, segundo os médicos. O testemunho de Helena foi calmo, mas devastador. Ouvi gritos. Corri para a sala. Vi a ré segurando o pulso do Léo. A mão do menino estava nas chamas. Ele gritava. Ela ria. Parava. Ria. Lembro daquele som. Não era riso normal. Era algo quebrado, doente. O promotor perguntava. O que fez? Helena explicava. Agarrei o tapete pesado de lã. Joguei em cima dos dois. Usei o peso para empurrar ela, para separar a mão das chamas. Depois peguei o atiçador, porque temia que ela atacasse de novo. Era relato de soldado. Claro, prático, heróico. Os médicos testemunhavam. Queimaduras de 2º grau na palma e 2 dedos, consistentes com exposição direta a chamas abertas por 5, 6 segundos. Se a exposição tivesse continuado, teríamos queimaduras de 3º grau. Dano aos nervos. Possível necessidade de enxertos de pele. Mostravam fotografias. A mãozinha, vermelha, com bolhas. O júri olhava com horror. Crescente. Depois testemunhava a psicóloga. Ambas as crianças sofrem de transtorno de estresse pós-traumático. Léo tem fobia de fogo. Sofia tem pesadelos recorrentes. Vão precisar de anos de terapia. Era dano invisível, mas real quanto às queimaduras. Quando Verônica testemunhava, não mostrava remorso. As crianças eram indisciplinadas, estragavam minha arte constantemente. Precisavam aprender. O advogado dela tentava parar. Senhorita Galo, talvez, mas ela continuava. O fogo purifica. É, professor. Só queria ensinar uma lição. O tribunal estava chocado. Era confissão louca. O juiz perguntava, a senhora compreende que queimou uma criança de 6 anos? Verônica dava de ombros. São só queimaduras superficiais. Saram. Era falta total de empatia, de remorso, de humanidade. O júri deliberou 2 horas. Veredicto. Culpada. De lesão corporal agravada. De tortura de menor. De crueldade premeditada. A sentença foi severa. A senhora usou fogo como arma contra a criança indefesa, disse o juiz. Infligiu dor extrema deliberadamente. E quando testemunhou não mostrou nenhum remorso, justificou, minimizou, chamou de queimaduras superficiais. Isso demonstra periculosidade extrema. Olhava Verônica com nojo. 22 anos de reclusão, sem possibilidade de condicional por 11 anos. E quando for solta, se for solta, ordem de restrição permanente. Não pode se aproximar das crianças, Moreira. Nunca, pelo resto da vida. Verônica era levada gritando. Não é justo. Era só disciplina. Mas ninguém escutava. Marcos saía do tribunal sentindo o peso se levantar. Justiça estava feita, mas sabia que o trabalho real continuava. Voltando para casa, achava Helena no jardim com Léo e Sofia. Ensinava eles a plantar flores. Vejam, dizia, se vocês dão água, sol, amor, crescem lindas. Era metáfora nada sutil. Crianças eram como flores. Precisavam de cuidado, de amor, não de fogo, não de crueldade. Marcos se juntava a eles. Se ajoelhava na terra, sujava as mãos. Posso ajudar? Léo acenava timidamente. Pode, pai. Era progresso, pequeno, mas real. Naquela noite, Marcos organizava jantar especial. Só família. Ele, Léo, Sofia, Helena. Quero dizer algo, anunciava. Helena, você não é mais governanta. Helena olhava preocupada. Marcos sorria. É vó Helena. Oficialmente. Quero te adotar legalmente como minha mãe. Se aceitar. Helena ficava sem palavras. As lágrimas escorriam. Senhor, eu... Mas Marcos balançava a cabeça. Não, senhor. Marcos, ou filho, porque é isso que você é para mim. Mãe que perdi, mãe que meus filhos acharam. Léo e Sofia aplaudiam. Vó Helena, Helena os abraçava. Seria a maior honra da minha vida. 6 meses depois do incidente, a casa estava transformada.
Não só fisicamente, emocionalmente. O medo começava a diminuir. Léo ainda tinha momentos difíceis com fogo, mas terapia ajudava. Posso acender vela com você perto, dizia a Helena um dia. Era passo enorme. Helena segurava a mão boa dele. Você é corajoso, meu bem. Léo acendia o fósforo, olhava a chama, tremia, mas não gritava. O fogo não é ruim, repetia como mantra. Verônica era ruim, o fogo é só fogo. Era cura, lenta, mas real. Você acredita que trauma pode ser curado com amor e paciência? Acha que justiça está completa sem remorso? Deixa um like se essa história está te tocando. Se inscreve para o final emocionante e conclusivo. Agora vamos continuar. 5 anos depois daquela noite terrível, quando Verônica tinha queimado Léo, os gêmeos tinham 11 anos. Eram crianças diferentes, mais fortes, mais seguras, mas ainda carregavam as marcas. Léo tinha uma cicatrizinha na palma, forma de meia-lua pálida. Tocava às vezes, quase inconscientemente. Não dói mais, dizia quando alguém perguntava. É só lembrança. Mas Helena via. Via como ele ainda hesitava perto de fogo, como preferia eletricidade a chamas. É normal, dizia a doutora Russo. Esse medo o protege. Não é fraqueza, é sabedoria. Sofia tinha se curado diferente. Quero ser bombeira, anunciava um dia. Todo mundo olhava surpreso. Bombeira? Perguntava Marcos. Mas você tem medo de fogo. Sofia balançava a cabeça com determinação. Tinha medo, mas vó Helena me ensinou. O fogo não é inimigo, é força natural. Verônica era inimiga, ela usou o fogo errado. Mas eu quero usar certo. Quero salvar pessoas, como o avô de Helena salvava. Era transformação incrível. De vítima do fogo para combatente contra o fogo. Helena chorava de orgulho. Seu avô ficaria tão orgulhoso. 10 anos. Depois Léo tinha 16 anos. Estava prestes a entrar na universidade. Vou estudar psicologia do trauma, dizia, para ajudar crianças que viveram violência, como eu. A cicatriz na palma ainda era visível, mas agora mostrava. Isso, dizia para os novos amigos, é prova de que sobrevivi, de que sou mais forte que o que me machucou. Era orgulho, não vergonha. Marcos olhava para o filho com admiração. Pegou a dor e transformou em missão. Léo acenava. Vó Helena me ensinou. Disse, o fogo te marcou, mas não te definiu. Você define você mesmo. 15 anos depois daquela noite, Marcos tinha se casado de novo. Mulher chamada Ana. Gentil, calma, que adorava Helena. Sei da história, tinha dito Ana. Sei o que você fez por esta família. Você é lenda. Ana entendia. Helena era o coração, sempre seria. O casamento foi celebração de família curada. Léo e Sofia como testemunhas. Helena na primeira fila. Está feliz, meu filho? Perguntava Helena a Marcos antes da cerimônia. Marcos a abraçava. Sim, mãe, porque dessa vez escolhi com sabedoria, não com cegueira. Era a distinção que tinha aprendido dolorosamente, mas que tinha aprendido completamente. 20 anos depois, a história tinha se tornado caso de estudo, nas escolas de psicologia, nos programas de proteção infantil. O caso Moreira chamavam, como exemplo de abuso extremo, de intervenção heróica, de cura possível. Helena tinha sido convidada para palestrar na Universidade Federal Fluminense. Como teve coragem? Perguntava um estudante. Helena pensava. Não era coragem, era amor que não podia olhar. Quando via aquele menino nas chamas, o corpo agiu. A mente veio depois. Era honestidade pura. Heroísmo não é ausência de medo, é ação, apesar do medo. 25 anos depois, Helena tinha 85 anos. Estava mais devagar fisicamente, mas participava de cada momento importante. Quando Sofia se formou bombeira, primeira mulher no quartel dela. Quando Léo abriu clínica de trauma infantil. Centro. Helena Reis chamava, porque tudo começa com você, vó, quando nasceram os primeiros netos. Essas crianças, dizia Helena, segurando o recém-nascido, nunca vão conhecer o fogo como arma. Vão crescer sabendo que fogo é só elemento e que amor é proteção verdadeira. Era bênção e promessa. 30 anos depois, Sofia era chefe dos bombeiros.
Tinha salvado 46 vidas na carreira. Toda vez que entro num prédio queimando, dizia em entrevista, penso no meu irmão, em como vó Helena correu no fogo metafórico para salvá-lo. E corro eu, sem hesitar. Mostrava fotografia. Helena com tapete, atiçador na mão. Essa é minha heroína. Não tinha equipamento especial, só amor e coragem. A entrevista viralizava. Milhões assistiam. Vó dos bombeiros, chamavam Helena. Era título que adorava. Léo tinha tratado 2.000 crianças traumatizadas. O trauma não precisa te definir, era o lema dele. Sempre mostrava a cicatriz. Está vendo isso? Verônica Galo me queimou quando eu tinha 6 anos. Pensou em me quebrar. Em vez disso, me deu missão. Explicava. Cada criança que vejo que carrega marcas de violência, falo, essas marcas são prova de que sobreviveu, de que é lutador. Agora, pega essa força e constrói futuro. Era terapia revolucionária. Baseada em experiência vivida, funcionava. Crianças se curavam. Famílias se reconstruíam. 35 anos depois, Marcos morreu aos 85 anos. Tinha vivido bem depois daquela noite. Tinha dedicado a vida a ser pai presente. A honrar a mulher que tinha salvado tudo. Nas últimas horas, Léo e Sofia estavam com ele. Pai, dizia Sofia, obrigada por ter acreditado. Naquela noite, quando chegou, viu, agiu, protegeu. Marcos sorria fracamente. Só vi porque vó Helena já tinha agido. Ela foi a verdadeira heroína. Olhava para os filhos. Vocês pegaram horror e criaram beleza. Léo ajuda crianças. Sofia salva vidas. É legado perfeito. Fechava os olhos. Enterraram Marcos no cemitério com vista para as montanhas da Serra. A lápide dizia: Marcos Moreira, 1973-2058. Arquiteto que projetava casas. Mas aprendeu que casas se tornam lares só com amor. Voltou de surpresa e viu a noiva queimando o filho. Viu a governanta salvar com tapete e coragem. Acreditou imediatamente. Escolheu sabedoria em vez de beleza. Presença em vez de arte. Amor em vez de ilusão. Era epitáfio que honrava não só ele, mas a lição que tinha aprendido. Helena viveu mais 3 anos. Morreu aos 88 na casa em Petrópolis. Léo e Sofia estavam com ela. Também 6 netos, 12 bisnetos. Vó, dizia Léo segurando a mão dela, cada vida que salvo em terapia é por você, porque me ensinou que dá para sobreviver ao fogo. Sofia acrescentava, cada pessoa que tiro de prédio queimando, penso em você, em como usou o tapete, em como protegeu. É modelo que sigo sempre. Helena sorria. O fogo tentou pegar Léo, mas o amor foi mais forte. É sempre mais forte. Fechava os olhos. Enterraram Helena ao lado de Marcos. A lápide dizia: Helena Reis, 1968-2056. Quando a noiva do milionário queimava os gêmeos nas chamas, ela não hesitou. Agarrou o tapete pesado. Jogou para separar. Pegou o atiçador para proteger. Com coragem instantânea e amor que não negocia, salvou criança das chamas. Viúva de bombeiro que morreu combatendo fogo. Mãe de geração que combate fogo. Com corpo próprio como escudo. Com amor próprio como arma. Ensinou que fogo não é inimigo. Crueldade é inimiga. E amor vence sempre. 40 anos depois daquela noite, história era lenda. Ensinada em todo o programa de proteção infantil. Sinais de abuso extremo era currículo padrão. Uso de fogo como castigo. Uso de elementos naturais como armas. Não racionalizem, não ignorem, ajam. Léo e Sofia, agora com 76 anos, ensinavam pessoalmente. Verônica Galo usou o fogo para ferir, explicava Léo. Pensou que me destruía. Em vez disso, criou missão em mim e minha irmã. Sofia continuava. Vó Helena mostrou que intervenção imediata salva, não só vidas, mas almas. Se tivesse hesitado mais 5 segundos, teria perdido meu irmão, ou pelo menos parte dele. A velha casa em Petrópolis era agora Museu Helena Reis. A sala onde aconteceu o horror estava preservada, não com lareira. Aquela ainda estava selada, mas com tapete. O original, o que Helena tinha usado. Atrás de vidro, com placa. Com este tapete, Helena Reis separou criança das chamas. 1993. Peso,
15 quilos. Material, lã pura. Função, salvar vida. Significado, amor transformado em ação. Milhares visitavam todo ano, olhavam o tapete, liam a história, choravam, aprendiam, porque essa era a verdade final. Numa noite de outubro, uma governanta ouviu gritos. Correu para a sala, viu horror. Noiva forçando mão de criança nas chamas, rindo, gostando. E aquela governanta não chamou ajuda, não esperou, não hesitou. Agarrou o tapete pesado, jogou com força nascida de desespero, usou peso para empurrar, para separar mãozinha de chamas mortais. Depois agarrou o atiçador, não para atacar, mas para proteger, para ficar como muro entre monstro e inocentes, como escudo vivo. E depois o pai voltou, viu tudo, viu verdade, acreditou, agiu, e família se reconstruiu. Não sobre cinzas, mas sobre amor, sobre coragem, sobre determinação de que fogo não venceria, de que Verônica não venceria, de que amor venceria, como venceu, como sempre vence. Quando alguém tem coragem de agarrar tapete, de jogar no perigo, de empurrar o mal, de proteger o inocente, como Helena fez, como ensinou a gerações. Fogo não é inimigo, crueldade é inimiga, e contra a crueldade use amor, use coragem, use tudo o que tiver, até tapete pesado, até atiçador de ferro, porque proteger inocente não tem regras, só tem amor, e amor vence, sempre. Você acredita que amor pode vencer até o fogo? Deixa um like se Helena é sua heroína. Se inscreve para mais histórias de coragem. Comenta, vou proteger se agiria como Helena. Obrigado por essa jornada através de chamas e amor. Lembra, quando vê violência, não olha, age, usa o que tiver. Tapete, atiçador, voz, corpo. Proteger inocente é sempre certo. Como Helena protegeu, como salvou, como ensinou. Até mais.